Olá, Deus abençoe. Hoje nós vamos estar iniciando a parte 5, que é a abertura do 7º selo e as 4 primeiras trombetas. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos, Senhor, em primeiro lugar te pedir perdoe as nossas falhas, os nossos erros, tudo, Senhor, que nós íamos ter cometido de errado, seja por pensamentos, sentimentos, palavras, ações. Tenha misericórdia, Senhor, nos cobre com o Teu sangue, passa o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, nos dê visão, Senhor, nos ajude a enxergar o que nós não estamos enxergando, fazer o que não temos feito, em nome de Jesus. Eu consagro esse estudo ao Senhor, peço a Tua bênção e tomo posse dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, vamos entender. Nós estudamos nas páginas anteriores o 5º selo, o 6º, e agora nós vamos falar sobre a abertura do 7º e último selo, tá? Então, vamos começar lendo. O 7º selo, as 4 primeiras trombetas. Vamos entender aqui. Foi abrir o 7º selo que ficou inteiramente aberto o livro. Então, quer dizer que acabou. Esse é o último selo que vai ser aberto. A escritura da terra que o Cordeiro tirara da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Lembremos-nos de que todos os eventos das 7 trombetas e das 7 taças estavam incluídos no 7º selo. Então, no 7º selo vai sair do 7º selo as 7 trombetas e as 7 taças de Deus, da ira de Deus. Para ilustrar isso, pode-se comparar o 7º selo a um foguete, o qual nos ares apresenta 7 estrelas, e de uma das quais saem mais 7 estrelas, isto é, foi ao abrir-se o 7º selo que os 7 anjos tocaram as trombetas, e ao soar a 7ª trombeta derramaram-se as 7 taças da ira de Deus. O gráfico abaixo ilustra muito bem a sequência de fatos. Eu vou mostrar para você o gráfico que está abaixo aqui. É esse daqui, ó, que estava na tua apostila, ó. É esse aqui, ó. Selos Apocalipse 6, do 6:1, do 8 ao 6. O cavalo branco, que é o que a gente já falou, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, alma sobre o altar, calamidade física e natural. Tudo isso aqui a gente já estudou, lembra? Os selos, esses cavalinhos aqui tá representando os selos, ó. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, alma sobre o altar, calamidade física e o 7º, que é o silêncio. Aí daqui, ó, olha aí na tua apostila, faz uma junção desse 7º selo que vai sair as 7 trombetas. Vamos prestar atenção, ó. A primeira trombeta é saraiva, fogo e sangue. É 1/3 da vegetação da terra destruída. 2, montanha. Isso aqui nós estamos falando das trombetas, tá? Montanha ardendo. 1/3 do mar vira sangue. 3, estrelas caindo do céu. 1/3 dos rios é contaminado. 4, corpos celestiais não brilham, ou seja, 1/3 da luz se perde. 5, nós estamos falando da 5ª trombeta. Primeiro tormento, pragas de terríveis gafanhotos. 6º, segundo tormento, 1/3 da humanidade morre. 7º, terceiro tormento. Ó, do 7º, que é o terceiro tormento, vai vir as taças. Você está prestando atenção? Ó? Então, dos selos, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do 7º selo saiu as 7 trombetas. E da 7ª trombeta, aqui, ó, tá vendo? Sai as taças. Entendido?
E as taças são úlceras malignas, aqueles que têm a marca da besta são atacados, mares viram sangue, todas as criaturas marinhas morrem, rios viram sangue, aqueles que mataram os mártires devem beber sangue, o sol fica escaldante, aqueles que são queimados pelo sol blasfemam contra Deus, grande dor sobre os que seguem a besta. 6. Rio Eufrates seca, as nações ímpias da terra juntas no Armagedon. 7. Trovões, relâmpagos e terremoto, a terrível ira de Deus sobre a Babilônia. Então, vocês entenderam essa parte? Vamos voltar aqui para mim. Os selos, do sétimo selo, saem as trombetas, da sétima trombeta, saem as taças. Beleza? E agora nós vamos começar explicando todo esse processo, como vai ser um a um. Silêncio no céu. Que esse sétimo selo, ele é chamado de silêncio. Beleza? Voltamos lá no começo. Dos selos, o sétimo selo, ele é chamado de silêncio. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. Viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E vi outro anjo, e pôs-se junto do altar, vendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com orações dos santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até o dia de Deus, até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo no altar e lançou-o sobre a terra. E havendo depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Então, no silêncio de Deus, que é o sétimo selo, apareceram-se 7 anjos com trombeta nas mãos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-la. A primeira trombeta, quando o anjo tocou a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores de toda a erva que foi queimada. Então vamos lembrar, quando o sétimo selo é aberto, foi tocado a primeira trombeta pelo anjo, que é saraiva, fogo e sangue. O castigo de Deus sobre os habitantes da terra ao soar a primeira trombeta faz-nos lembrar da 7ª praga sobre o Egito. Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pelas ruas. E havendo saraiva, fogo misturado entre as saraivas, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores. Êxodo 9, 23 ao 25. É uma comparação que ele está falando com essa primeira trombeta que soou. Vai ser parecido com esse evento que aconteceu lá com Moisés, na época que ele foi tirar o povo do Egito. Note que Joel capítulo 2, versículo 30, profetizou que haveria na terra sangue e fogo, colunas e fumo. Certamente, os julgamentos das trombetas serão tão literais como foram as pragas no Egito. Então, o que ele está querendo dizer? Do jeitinho que aconteceu no Egito, daquele fato, não foi uma história que contaram, mas realmente aconteceu. Né? Do jeito que aconteceu lá, vai acontecer também nessa primeira trombeta que vai soar. Nessas trombetas que vão soar. Saraiva e fogo, sangue, inicia-se 4 primeiros julgamentos das trombetas. 1. Uma terça parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva. Uma terça parte do mar e dos rios é poluída. O céu, o sol, a lua e as estrelas são escurecidos durante uma terça parte do dia e da noite. Os julgamentos afetam os seres humanos também, pois muitos são mortos. O julgamento é limitado a uma terça parte do mundo, porque o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. Então, qual que é o propósito dessas trombetas aqui?
colocar temor no coração das pessoas, para que elas não aceitem. Lembra que ainda tem gente lá lutando para conquistar a salvação, vão ter que pagar com a vida. Então, isso aqui vai acontecer para trazer a memória das pessoas aquilo que aconteceu lá no Egito, para as pessoas verem, nossa, aconteceu lá, agora está acontecendo aqui conosco nesse período da grande tribulação. Então, é a misericórdia de Deus nos advertindo de tudo aquilo que foi escrito na palavra dele, para a gente não aceitar o compromisso com o anticristo. Segunda trombeta, uma com o monte ardendo. Lembra, ó, a primeira trombeta era saraiva, fogo e sangue. A segunda trombeta é montanha ardendo. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Naus é navios, tá? Apocalipse 8, do 8 ao 9. Há neste versículo, ou existe neste versículo, outras provas que esses julgamentos são tão literais como as pragas do Egito. Note-se como se diz que João viu que foi lançado no mar alguma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Quando foi um monte, Deus o diz, mas quando é como um monte, também Deus o diz. O João viu lançado no mar era mais parecido com o Monte Sinai, que quando ardia em fogo, do que um vulcão que vomita fogo. Então o que ele viu foi um fogo, um monte em chama, sendo lançado no mar, não igual um vulcão. É isso que eles estão querendo dizer aqui, que às vezes as palavras são meio confusas, né? Mas o que eles estão querendo dizer é que não é um vulcão que vai entrar em erupção, né? Que o vulcão ele lança larvas, é fogo, é chamas. Não, está falando que é um monte, literalmente um monte, que foi pego esse monte e lançado no mar, em chamas. O resultado foi que tornou-se sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Claro que para compreender isso é necessário crer. A incredulidade é uma grande inimiga da profecia. Satanás derrubou o primeiro homem por intermédio da incredulidade e continua fazendo o mesmo, com grande resultado. Então, o que ele está querendo dizer? Que para a gente conseguir acreditar que isso vai acontecer, um monte em chama cair no mar, é preciso ter fé no que Deus está falando. Então, quer dizer, Adão e Eva foi derrotado pelo diabo, pela incredulidade. Que incredulidade que eles usaram? Quando eles não obedeceram a palavra, quando eles não acreditaram naquilo que Deus tinha falado com eles, eles entraram em desobediência, e automaticamente a desobediência é pecado. Então isso é uma arma que o diabo tem usado ainda nos dias de hoje. As pessoas elas acham que é tudo muito fantasioso, né? Quando a gente diz, onde se viu um monte em chama, ardendo em chama, ser lançado no mar com um carvãozinho, né? Que pega fogo. Você pegar aquele carvão que cabe na nossa mão e jogar dentro de um balde de água. É exatamente isso, porque para Deus, você acredita que Deus não pode pegar um monte, transformar em chamas e jogar no mar? Eu creio, então é pela fé. Um grande monte ardendo em fogo. Isso pode ser um grande meteorito ardente que cai no mar, mata uma terça parte da vida marítima e destrói muitos navios. Isso pode ser. Mas pode ser também, literalmente, uma montanha que pegou fogo e Deus jogou ela no meio do mar. A terceira trombeta, abismo. Então a gente estudou a primeira, vamos lembrar da primeira. A primeira trombeta que o anjo tocou, ela é de saraiva, fogo e sangue. A segunda, montanha ardendo. A terceira, estrelas caindo do céu. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre os montes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10 e 11. Das ervas conhecidas, o absinto é uma das mais amargas. Os homens da terra, ao soar a terceira trombeta, ceifarão
o amaríssimo fruto do pecado. No tempo de Moisés, quando todas as águas dos rios se tornaram em sangue, todos os egípcios cavaram poços para beber na água, porquanto não podiam beber da água do rio. No tempo da terceira trombeta, não somente os rios, mas também as fontes de água serão atingidas. Contudo, como no Egito, Deus deixará uma terça parte dos homens escapar da morte. Somente uma terça parte das águas será envenenada. Então não vai ser todos os rios, todas as águas que estarão envenenadas. Uma terça parte. Absinto é uma planta amarga que representa o julgamento divino e a tristeza humana. Para que entre vós não hajam homens, nem mulheres, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vai servir a outros deuses dessa nação, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. Mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Provérbios 5:4. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhes darei de beber água de fel. Jeremias 9:15. Vós que converteis o juízo em a losna e deitais por terra e justiça. Amós 5:7. A quarta trombeta. O sol, a lua e as estrelas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dessa se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8:12. Note-se que, como a ordem do julgamento dos 4 trombetas segue a mesma ordem das taças da ira de Deus, na terra, no mar, nos rios, nas fontes de água, no sol. No tempo da quarta trombeta, os astronautas certamente ficarão tomados de grande pasmo ao estrondear do céu uma trombeta, apagar-se-á a luz do sol. O dia tornar-se-á em noite, e a noite sem lua, sem estrelas, trevas densas que durarão a terça parte da noite. Então eis que o sol brilhará novamente. Serão cumpridas nesse tempo a palavra. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Homens desmaiados de temor, na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Lucas 21:5. Vamos fazer uma recapitulagem aqui do que a gente falou? Então, nós começamos hoje lembrando sobre os 7 selos. Primeiro, selo aberto, sai o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, alma sobre o altar, calamidade física e natural. O 7º selo, chamado selo do silêncio. Desse 7º selo sai as trombetas. Primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue, montanhas ardendo, estrelas caindo do céu, corpos celestes não brilham. Primeira tormenta, segunda tormenta, terceira tormenta. A 7ª trombeta vai sair as 7 taças. Úlceras malignas, mares viram sangue, rios viram sangue, sol fica escaldante, trevas, rio Eufrates seca, trovões, relâmpagos e terremotos. Nesse período do silêncio de Deus, que é o 7º selo, vai sair-se a trombeta, e aí quando o anjo soa a primeira trombeta, o que acontece? Saraiva, fogo e sangue. É o castigo de Deus sobre os habitantes da terra ao soar essa trombeta. E aí ele fez uma comparação com essa passagem do Egito, que aconteceu lá no Egito, saraiva e fogo. Nessa primeira trombeta, uma terça parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva, uma terça parte do mar dos rios é poluída, o céu, o sol, a lua, as estrelas são escurecidos durante a terça parte do dia e da noite. Os julgamentos afetam os seres humanos também, pois muitos são mortos. O julgamento é limitado e uma terça parte do mundo, porque a propósito do julgamento é advertir as pessoas. Então, quer dizer, isso aqui não vai estar acontecendo em todo o planeta Terra, mas uma terça parte do planeta vai sofrer
com o soar dessa trombeta aqui, porque ainda não serão todos que serão atingidos por essa trombeta. O que acontece quando o anjo soa a primeira trombeta? A vegetação da terra é destruída, o fogo e saraiva, com fogo e saraiva, a terça parte dos mar, do rio é poluída, sol e lua e estrelas ficam escurecidos. Enfim, você vê que são fenômenos, né, para mexer mesmo com o psicológico das pessoas, né, dos habitantes que vão estar aqui na terra nesse período. Quando soa a segunda trombeta, é como um monte ardendo. Lembra que a gente falou? Né, que é necessário acreditar que Deus vai pegar esse monte ardendo em chamas e vai lançar no mar. O resultado, há neste versículo uma prova que esses julgamentos são tão literais como as pragas no Egito. Né? João viu lançado no mar, era como parecido um monte Sinai que ardia em fogo. Então não vai ser um vulcão que vai entrar em erupção, né? Mas um monte, literalmente um monte, que vai ser pegando em chamas, né, pegando fogo, vai ser lançado. A terceira trombeta, absinto. Absinto é uma das ervas mais amargas que tem, né, que existem. Quando é soada a terceira trombeta, aqui, no tempo da terceira trombeta, não são somente os rios, mas também as fontes de água serão atingidas. Elas vão ser atingidas com esse gosto amargo de absinto. E também é uma terça parte, tá? A quarta trombeta, o sol, a lua, as estrelas. Eles vão ficar, o dia tornar-se em noite, a noite sem lua. Quer dizer, o dia torna-se em noite por quê? Porque vai ficar tudo escuro, né? E aí, além de ficar tudo escuro, as pessoas vão olhar para cima, não vai ver o brilhar prateado da lua, não vai ver as estrelas, trevas. Sabe quando você fecha o olho assim, não vê nada? Vai ser assim, as pessoas vão olhar para cima, não vai conseguir ver nada. Então são fenômenos que vão acontecer na natureza, que eu quero te lembrar, que entra nessa primeira parte aqui que ele falou. O julgamento afeta os seres humanos também, pois muitos vão morrer por causa dessas situações que vão acontecer. O julgamento é limitado a uma terça parte do mundo, quer dizer, não vai ser todo mundo que vai estar sofrendo com isso. Mas essas coisas vão estar acontecendo em lugares esporádicos. Por exemplo, soa-se a primeira trombeta aqui no Brasil, né? Aí a segunda trombeta vai soar lá na Europa, a terceira lá no Japão. Então serão fenômenos que acontecerão em lugares isolados, tá? Para que isso? Aí a gente leu aqui, o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento, mostrando esses sinais nos céus, né, na natureza, esses fenômenos, para levar as pessoas a se arrependerem, né, e a não aceitarem essa marca da besta aí, para elas conseguirem assim a salvação delas. Amém? Que Deus abençoe. Se ficou com dúvida, depois nós esclarecemos todas elas juntos aqui. Fique com Deus, preste bastante atenção nas aulas, ouça mais de uma vez se necessário, faça suas anotações e depois nós conversamos. Que Deus te abençoe, viu?